é maior. Se Ele é maior. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração. Mais um dia para nós podermos conversar um pouco a respeito da nossa formação dentro do Ministério de Pregação. E hoje vamos conversar sobre o ciclo carismático, sobre a pregação inspirada, algo que faz parte da tua vida, do seu dia a dia, dentro das equipes de serviço, para os nossos grupos de oração dentro da renovação carismática. E eu sempre costumo dizer que eu prefiro chover no molhado do que partir do princípio que você já sabe tudo e não precisa de mais nenhuma orientação. Então vamos aprender juntos, vamos descobrir juntos aquilo que Deus tem reservado para nós nessa formação de hoje. Nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E clamamos, Senhor, a Tua presença. Louvamos por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz, por tudo aquilo que nós podemos viver estando na Tua graça e nos abrindo ao Seu Espírito de amor. Vem, Espírito Santo, e derrame em plenitude todos os Teus dons. E clamamos também, Mãe, que a Senhora interceda por nós. Amém. Hoje, como eu disse, vamos conversar a respeito do ciclo carismático. O que vem a ser esse ciclo carismático? É aquela preparação na equipe de serviço, onde em preparação para a pregação do grupo de oração aberto, a equipe se reúne, se põe em oração, tem a escuta e dá o direcionamento para que o pregador, aquele que vai ser escolhido para pregar, possa se preparar até o dia do grupo de oração. Levando em consideração algumas coisas extremamente importantes. Em primeiro lugar, que toda a nossa pregação, ela é uma pregação, ela deve ser uma pregação querigmática. Foi o que conversamos na formação anterior, então vale a pena você abrir o vídeo e dar uma olhada novamente no que se refere à pregação querigmática. Seja lá qual tema foi escolhido, qual escuta tivemos, qual palavra vai ser trabalhada, tem que estar fundamentada na pregação querigmática. E o centro, o cerne, o foco, o objetivo da nossa pregação é que as pessoas possam ter um encontro pessoal com Jesus sempre através da palavra de Deus. Não, independente do tema que vai ser trabalhado, o tema ele é buscado na palavra de Deus. Por causa disso, eu quero trabalhar com você a passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17. Olha que espetáculo essa palavra. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste. E desde a infância conheces as Sagradas Escrituras e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sabemos que a palavra de Deus, ela é a base para as nossas pregações e ela alcança todas as realidades daquilo que nós estamos vivendo. E dentro do Catecismo da Igreja Católica, nós temos uma série de colocações a respeito
da nossa pregação, a respeito do papel da igreja nos enviando como pregadores, como porta-voz, né, da palavra de Deus aos nossos irmãos. E eu gostaria de compartilhar com vocês o parágrafo 2032, dentre muitos outros que pode ser luz para você. Ainda que você já tenha o conhecimento pleno e total de tudo que está sendo falado, sempre pode acrescentar algo e faz parte, né, de nós, como pregadores, sermos ensináveis e acreditar que o Espírito Santo pode sempre ser novo e trazer uma boa nova para nós dentro de qualquer aspecto da nossa formação. Quanto mais nós nos atermos a essa formação, a essa preparação, melhor nós vamos poder servir a Deus. Então acompanha comigo no Catecismo. Compete à Igreja anunciar sempre, por toda parte, os princípios morais, mesmo referentes à ordem social, e pronunciar-se a respeito de qualquer questão humana, enquanto exigirem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. Visto então que é missão da Igreja levar a palavra, levar a pregação a todas as realidades humanas, né? E esse anúncio, ele tem que partir de mim e de você, que estamos dentro do ministério de pregação. E este ministério, ele tem como objetivo, como propósito, dar continuidade à missão de Jesus Cristo, né, de anunciar a boa nova do reino e construir a civilização do amor. Eu quero estar respondendo a esse apelo da Igreja de ser portador, né, desta boa notícia, dessa possibilidade de levar vida aonde quer que eu esteja. E dentro da nossa realidade, o melhor lugar que nós temos para servir como pregadores é dentro dos nossos grupos de oração. É muito importante que aquele que vai pregar se sinta chamado a essa pregação. Não existe uma obrigatoriedade dentro da equipe de serviço que todos da equipe preguem. Por isso existe essa complementariedade aonde um determinado servo tem um determinado ministério, o outro tem outro. Então, não é necessário uma obrigação. Olha, você ainda não fez a pregação e você tem que fazer. Não tem. Em primeiro lugar, é esse apelo interior. Eu estou sendo chamado a ser um pregador. E é muito importante, você que é da equipe de serviço, que prega no seu grupo de oração e ainda não fez a formação específica, é muito importante que seja feito. É muito importante nós motivarmos os que estão passando pela formação específica a dar testemunho, a mostrar o quanto é enriquecedor passar pela formação, para motivar, para que não haja o risco dentro dos nossos grupos de terem pessoas de boa vontade que se dispõem a fazer a pregação, porém lhe falta o preparo. Nós precisamos contar, sim, com a graça e com a inspiração do Espírito Santo, mas nós temos que ter uma base, temos que ter um preparo, e é exatamente esse o objetivo da formação dentro do ministério de pregação. E mesmo aquele que já passou pela formação, que está já com experiência na pregação da palavra no grupo de oração, ele não pode achar que está tudo bem, que ele já sabe tudo. É tal palavra, isso daí eu tiro de letra. Não, cada grupo, cada momento, ele é único e especial. Por isso, nós vivenciamos na equipe de serviço o ciclo carismático.
porque a escuta do tema, do rema, ela vem especificamente visando aquele grupo, aquelas pessoas que Deus sabe que vai estar presente naquela nossa reunião. É muito perigoso o pregador, por achar que já tem domínio da palavra ou daquele texto especificamente, ir na base do improviso. Ou, por outro lado, que também é tão prejudicial quanto, fazer repetições. Eu já preguei isso outra vez, eu já fiz esse tema outro dia, e ir lá e repetir exatamente aquela pregação que fez em outra situação. Não! Você vai se preparar novamente, você vai ter uma nova escuta, é uma nova boa nova, são novas pessoas, é um novo momento, e ali nós temos que ter abertura, dar abertura ao Espírito Santo, para que ele possa nos conduzir a essa nova pregação. Então, muito cuidado, você pregador, se acaso por N situações, por N hipóteses, você não teve condições de se preparar para fazer a pregação, chegou a hora do grupo, não pregue. Não faça uma pregação de qualquer jeito. Não vai no improviso. Não vai ali partilhar qualquer coisa. Você é chamado para ser um profeta, para ser um porta-voz da vontade de Deus para aquela situação. Não se preparou, não escutou, não pregue. O que você vai fazer? Leia a passagem que foi discernida na equipe de serviço e proponha para o grupo uma partilha. O que você sentiu dessa passagem? Proponha essa partilha. Ou então leia o texto e faça uma oração de cura, uma oração de entrega, a partir daquele texto, mas não pregue. Para nós irmos e assumirmos o papel de sermos um pregador da palavra, nós temos que estar com essa preparação feita. Isso é responsabilidade, é compromisso nosso. Lembrando que essa pregação, ela não é uma catequese, ela é um anúncio querigmático. E muitas vezes nós orientamos que é muito importante e interessante até você ler o texto e explicar algumas coisas sobre o contexto daquela determinada passagem. Muito cuidado também para você não se ater por muito tempo e com muitos detalhes dentro do contexto, porque senão você vai acabar fazendo uma catequese bíblica. Tá? E não é esse o propósito desse momento de pregação. O tempo que nós temos para fazer este momento, a proclamação da palavra, é orientado que seja 1/4 do tempo do grupo de oração. Então, o grupo de oração é de 1 hora, a minha pregação ela deve conter-se nos 15 minutos. Não é interessante você fazer pregações muito longas no grupo de oração, porque nós temos as outras partes do grupo que são fundamentais, que é o batismo no Espírito, o louvor, o testemunho, e nós não podemos também, apesar da palavra, da proclamação ser extremamente importante, ela é tão importante quanto as demais partes do nosso grupo de oração. Por isso, como o nosso tempo ele é restrito, evitar fazer leituras muito grandes, pegar textos muito grandes. Então, sempre entrar, é aquele tema, é aquela palavra, ok. Então, você vai discernir qual parte você vai estar proclamando, o que vai ser contado, o que vai ser proclamado daquela passagem que você tem em mãos. Muito importante que faça parte dessa pregação também o seu testemunho pessoal. Também sem entrar em muitos detalhes. O que mais importa dentro de um testemunho é o fruto do encontro com Jesus dentro daquela realidade
que você está compartilhando com seus irmãos naquele momento. Então vamos lá conversar um pouco a respeito do ciclo carismático. Nós estamos ali como equipe de servos e chegou ali o momento de nós direcionarmos para a preparação da nossa reunião do grupo de oração. Então nós vamos entrar em oração e vamos partir para a oração de perdão, de entrega, um louvor, e depois aí que passamos esse momento em oração, verbalizando aquilo que está no nosso coração, dentro do que o Espírito estiver nos inspirando, vamos nos abrir ao dom de línguas e orar em línguas, deixar o Espírito Santo orar através de nós. E depois daquele tempo aonde o Espírito Santo vai conduzir aquele momento de oração, você faz silêncio para escutar Deus. E dentro desse silêncio, dentro desse momento, a manifestação dos dons, dos carismas é essencial. Em primeiro lugar, há o dom das línguas, e depois vem momentos de profecia, alguma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria. Depois desse momento de silêncio, ou se houver ali dentro daquele momento uma profecia, vamos estar anotando tudo o que o Senhor está conduzindo para nós. Lembrando que pode ter, a partir do discernimento dos Espíritos, nós vamos saber, porque pode ter uma manifestação de uma profecia que não seja inspirada pelo Espírito Santo. Pode ser algo simplesmente humano por parte daquele servo que está proclamando, né? Então, aí já entra numa capacitação sobre o dom de profecia, mas é só um alerta. Mas anote aquela profecia e depois um momento de partilha entre os servos. O que você sentiu, quais as visualizações que o Espírito te conduziu a ter, qual a sensação, qual o sentimento, o que veio no teu coração, veio alguma música, veio algum testemunho, enfim, você partilha, todos anotam, escrevem aquilo que foi direcionado. A partir desta escuta, destas profecias, às vezes, em algumas situações, vem no coração de algum servo uma passagem bíblica. Se não vier, a partir de tudo aquilo que foi apresentado pelo Espírito Santo, você vai ver a qual palavra de Deus está sendo direcionado, porque o Senhor sempre mostra o tema do assunto que vai ser tratado no grupo de oração, levando em consideração que o rema ele vai ser encontrado a partir do texto bíblico que o Espírito Santo nos direcionou para aquela pregação, né? Então, nós, em primeiro lugar, mediante toda a inspiração, nós identificamos qual passo do querigma vai ser trabalhado e qual o tema vai ser trabalhado. Pronto, é esse tema? Qual passagem nós vamos trabalhar? Qual vai ser a base da nossa pregação? É essa daqui. A partir do texto bíblico, vai saltar aos nossos olhos aquele versículo, aquela palavra, aonde, baseado no tema, baseado no passo do querigma, vai ser colocado ao nosso coração, por inspiração do Espírito Santo, através de qualquer um dos servos, o rema daquela pregação. Outra coisa que podemos basear para definir o tema é estarmos atentos no período litúrgico que nós estamos, alguma festa religiosa que estamos próximos. Às vezes o Espírito Santo nos conduz a ir ao encontro daquela
determinada festa ou de acordo com aquele período litúrgico, seja Páscoa, seja Natal, seja o momento de Quaresma, Advento. Às vezes vem no nosso coração, precisamos direcionar a nossa pregação para ajudar o nosso irmão a ter um encontro pessoal com Jesus a partir daquele determinado apelo do tempo litúrgico que nós estamos vivendo. Muito bem, foi escolhido o tema, o rema, o passo do querigma e quem vai pregar. Pronto, o pregador, ele, no tempo de preparo, na sua casa, no seu momento de oração pessoal, aí vai ser a preparação pessoal que o pregador vai ter. Clamar a presença, o poder do Espírito Santo e fazer toda a parte dentro de um roteiro para poder levar para o grupo de oração e anunciar com poder, com unção, aquela palavra que foi escolhida. Esse é o nosso papel, esse é o ciclo carismático e não podemos desconsiderar que essa nova escuta, esse novo preparo, ele é enriquecedor para mim também como pregador. Ele é base para o teu crescimento como pregador. E temos outros artifícios aí que nós podemos contar para fazermos essa pregação. Isso nós vamos conversar para frente aí de quais recursos nós podemos recorrer para esse momento de preparo da nossa pregação. Então fica a dica, vamos sempre estarmos abertos à ação do Espírito Santo, porque sempre novo, é sempre um momento de graça que nós estamos vivendo. Que o poder e a presença do Espírito Santo sempre te inspire a buscar o novo, a buscar a boa nova. Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós toda a sua criatividade, todos os teus dons, toda a sua graça, para que possamos anunciar a palavra de Deus com poder, intrepidez e ousadia. E que, desta forma, a nossa vida como pregadores possa estar cada vez mais em unidade à sua vontade. Vem, Espírito Santo de Deus. Amém.